Se você está com a Bíblia aí na mão, muitos não têm Bíblia mais, né? É o telefone. A palavra que está no seu telefone, smartphone, é vida. A palavra de Deus. Preste atenção. Eficaz, além de ser viva, ela é, ou seja, funciona. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha o poder que ela tem. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do... Esse é o poder da palavra de Deus. Agora, vá lá para Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, verso 29. Lê comigo, 1, 2, 3. Não é a minha palavra fogo. Repita assim comigo. A palavra de Deus é fogo, diz o Senhor. E tem mais. E é o que, irmão? Que esmiuça o quê? Que é penha? Pedra. Pedra. A palavra de Deus, o autor aqui está dizendo que é como um martelo. Você vai pegar o martelo e vai dar uma martelada na cabeça daquele que você quer ganhar ele para Jesus. Pega a Bíblia assim, levanta ela. Fala, é martelo. Vai quebrar a pedra. Mas para quebrar a pedra, o que você tem que fazer com o martelo? Bater o martelo na pedra. Amém? E esse martelo é a palavra. O que eu quero compartilhar com você nesta noite, meu irmão e minha irmã, é que nós temos nas nossas mãos, no nosso coração, uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Por isso que eu coloquei aí o tema no boletim: a palavra, o poder da palavra e do Espírito. Tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo que nós precisamos é a palavra. A palavra de Deus é a revelação que Ele deixou para nós. E muitos, infelizmente, estão errando, estão falhando por não conhecer muitos continuam como pedra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitos continuam ainda como pedra, porque não estão usando o martelo. A palavra é o martelo que esmiuça, que quebra toda resistência na sua vida e no seu coração. Quando nós abrimos para a palavra o nosso coração, ela tem o poder de esmiuçar. Quando esmiuça, vira pó. Por isso que é importante nós familiarizarmos com a palavra. E a palavra de Deus é algo maravilhoso. É um grande privilégio para nós estarmos no Brasil. Fala para o seu vizinho: não fala mal do Brasil. Talvez você já falou mal do Brasil, como eu tenho ouvido muito aí, porque aconteceu um monte de crise e fala: eu quero mudar desse país. Não muda, você não sabe a bênção que você vai perder. O Brasil é maravilhoso, irmão. Uma das características maravilhosas que nós temos aqui no nosso país é que ele é livre para você servir a Deus. Olha que coisa maravilhosa, você pode carregar a Bíblia e vir para o prédio buscar a Deus. Em alguns lugares isso não pode. Repita assim comigo: é bom demais morar no Brasil. Você serve a Deus sem impedimento. O único impedimento que você tem de servir a Deus no Brasil é você mesmo. Sua preguiça, o seu desânimo, a sua falta de ânimo.
muitas coisas que aparecem para concorrer com Deus, e às vezes nós escolhemos isso. Nós moramos num lugar maravilhoso, pastor Ricardo. Nós podemos sair nos 4 cantos da cidade e pregar. Ninguém vai colocar uma arma para atirar em você, porque está pregando a palavra de Deus, amém? Algum país você não pode fazer isso. Nós somos um país maravilhoso, e nós temos nas nossas mãos uma grande oportunidade, porque nós somos o povo que temos a palavra, e nós precisamos, como nunca, ter fome e sede da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus revelado para nós. Muitos erram por não conhecer o poder de Deus. Eu ouvi um testemunho essa semana que eu achei maravilhoso, Pablo. Vou te falar aqui, mas é verdade. Ouvindo na reunião que eu estava com o pastor Luiz, ele contando, lembrando de uma irmã da igreja dele há 50 anos atrás, uma senhora. Aí o povo contando: olha, você ficou sabendo? O que foi? Alguém contando a notícia para a irmã: pois é, o fulano e a fulana engravidou. Ela fala: porque não lê a Bíblia. Ah, o que aconteceu? Não, aquele casamento, separaram, você ficou sabendo? Não lê a Bíblia. O que ela está querendo dizer? Quando você conhece a palavra, você vai errar menos. Vou ser honesto, quando você tem revelação da palavra, você nem vai errar, porque ela não falha, ela é a verdade de Deus para nós. Agora, lamentavelmente, às vezes nós não temos fome, não há apetite. Por isso que eu estou orando e me esforçando, porque eu quero pregar a palavra de tal forma que você fica com fome, com vontade de comer mais da palavra de Deus. A coisa mais maravilhosa que tem é você comer, estar perto de alguém que está comendo com a boca cheia, gostosa, já viu? Você olha assim, parece que o negócio está mais gostoso, ele comendo. Você já ficou perto de alguém comendo com a boca gostosa? E ficar perto de alguém comendo com a boca ruim? Não dá emoção, não influencia. Mas estar perto de alguém que come gostoso é bom demais. E quando eu estou comendo, eu estou achando tão gostoso. De vez eu estou comendo, minha mulher tem, eu acho que eu como gostoso, ela tem o costume de pegar o garfo dela para pegar minha carne. Opa, aqui não, a carne é minha, essa comida é minha, porque é gostoso demais. Sabe como nós iremos ganhar essa geração? Quando nós começarmos a apresentar que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós gostamos, é gostoso demais, e a palavra de Deus é saborosa. Mas eu sei que, às vezes, quando a gente é criança ainda, a gente não gosta. E eu estava aqui pensando, e se eu ia falar isso ou não, mas eu vou falar. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é alimento. A palavra de Deus é? O alimento é essencial para a nossa vida, para o nosso organismo. Se nós não comermos, o que acontece? A gente fica fraco. Mas às vezes nós não gostamos de comer muita coisa, é ou não é? Mas é necessário comer. Exemplo, hoje os nossos filhos, o que eles querem comer? Biscoito recheado. O que mais? Balinha, bombom, picolé, só coisa gostosa. Mas a gente sabe que não é saudável, é? Aí você faz um prato para ele de brócolis, beterraba, cenoura. Aí você já está querendo jogar pedra em mim, porque você também não come. Cenoura, que mais? Vamos falar couve. Não, quem gosta de couve aqui? Oh, olha aí, tem muita gente que já cresceu. Mas honestamente, quando você vai dar essas coisas para os nossos filhos, eles gostam demais, né? E eles comem com a boca boa. É assim? Não, mas é necessário nós darmos alimento saudável para os nossos filhos, mesmo eles querendo ou não querendo. Sim ou não? Sim. Então eu quero dizer algo para você. Mesmo você querendo ou não querendo, vem no culto de manhã.
Não quero, eu durmo até mais tarde nesse dia, não vou. Vem. Eu aceito você vir com raiva. Eu aceito você vir chateado. Eu aceito. Porque eu tenho certeza que a palavra vai entrar dentro de você e vai causar uma transformação como nunca antes. Mas ela só vai causar se eu ficar exposto a ela. E por isso eu quero falar hoje aqui 5 coisas que a palavra de Deus que ela opera na minha vida e na sua vida. Siga no seu boletim. A primeira coisa que a palavra de Deus causa em nós, e você precisa entender que a palavra de Deus, é o próprio Deus. Presta atenção, repita assim comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, não é uma heresia, presta atenção. Não é que a Bíblia é Deus. A Bíblia não é um amuleto como alguns acham que é. Você já visitou algumas casas que a Bíblia está aberta sempre no Salmo 91? Quem já visitou uma casa assim? Você tinha lá na sua casa aberta, fala a verdade. Mas não funcionava. Por que não funcionava? Porque nós estávamos fazendo dela um amuleto. Não é. Ela tem que ser comida. Ela tem que ser bebida. Ela precisa ser introjetada, introduzida dentro de mim, como um alimento espiritual. A Bíblia Sagrada está aqui escrita nesse papel branco com letras pretas, mas ela tem vida quando ela é tomada pelo Espírito de Deus, e ela tem o poder de nos transformar. Está entendendo? Porque ela é Deus. Qual o texto base que eu escolhi para provar para você que a Bíblia é Deus? Abra aí, livro de João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Vou ler novamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo... A palavra verbo no original grego é logos. Logos, traduzido então para o nosso idioma de português, é o que? Palavra. E a Bíblia fala então aqui em João, capítulo 1, verso 1, que o verbo é quem aqui? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra e Deus é uma coisa só. Deixa eu te explicar para você entender melhor. A nossa palavra, a minha palavra que eu lanço, a sua palavra que você lança, muitas vezes não é você, porque ela não cumpre aquilo que você fala. A palavra de Deus expressa o caráter de Deus. Exemplo: você combinou que vinha hoje para o culto às 18 horas, chegou 18h25, você combinou, você lançou a palavra. Mas a sua palavra funcionou? Porque a sua palavra não expressou o seu caráter. Mas a palavra de Deus expressa o caráter de Deus. O que Deus fala, Ele cumpre. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus jamais passa. Deus se comprometeu com a sua palavra. Deus e a sua palavra são um. Não tem como separar. Outro texto base para te provar isso. 1 João capítulo 1, verso 1 ao 3. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo Meu Deus, olha o que o apóstolo está dizendo. Que ele apalpou quem? O verbo da vida. Quem que era o verbo da vida? Jesus. João está dizendo que ele apalpou, pegou no verbo, ou seja, ele pegou na palavra. Por isso que lá o texto de Hebreus fala que a palavra é viva.
A palavra é uma pessoa, a palavra é o Logos de Deus, a palavra é o Verbo, a palavra é Jesus. E quando nós enchemos a palavra, nós enchemos de Cristo, do seu caráter, do seu poder. Por isso que eu insisto com você: faça o cursão, faça o CTL, faça o seminário. Não pare de encher com a palavra todos os dias da sua vida, porque a palavra é Deus. E se você enche da palavra, você vai ser cheio de Deus. Fala para o seu vizinho: de Deus. Quanto quer ser cheio de Deus aqui? Enche da palavra, porque a palavra é o próprio Deus revelado. E o apóstolo continua, verso 2: pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a forma mais prática de ter comunhão com o Pai e com Jesus é conhecer fala para o seu vizinho: conheça a palavra. Mas não é só conhecer na mente, é ter revelação do que ela tem para nós. A palavra é Deus, ela expressa o caráter de Deus. A palavra reflete a Deus, mas não pode ser um amuleto, entendeu? Ela tem que entrar, tem que ser introduzida dentro da minha alma, dentro do meu espírito. Como que eu faço isso, pastor? Através da leitura e da meditação. Eu estou até pensando em fazer um teste aqui com os irmãos. Um teste não, vamos fazer uma disciplina espiritual. Quem topa? Alguns irmãos. Quero ver aqueles que topam. Aqueles que não topam, não tem problema. Honestamente, comece a pegar versículos bíblicos e comece a memorizar, gravar na sua mente e comece a falar eles todos os dias, um por semana. Sabe o que vai acontecer? Aquele versículo, aquela palavra que vai ser memorizada, ela vai gerar realidade, vai gerar vida em você, porque ela é vida. Sabe que nós temos uma grande facilidade. O WhatsApp, por exemplo, sempre tem piada, né? Quem gosta de WhatsApp? Aí recebe aquela piada engraçada, ela é tão engraçada, e o que você faz? Esforça para aprender ela, para contar mais engraçado ainda. É ou não é? É ou não, irmão? É. Vamos nos esforçar para memorizar a palavra. Memorizar a palavra. Eu sei que alguns ensinam que nós não devemos nos esforçar para memorizar. Não devemos, infelizmente. Eu já ouvi de alguns pedagogos dizer que não é necessário você armazenar, você tem que pensar, raciocinar. Mas eu descobri que não tem como você pensar e raciocinar se não tiver nada armazenado. Você vai pensar em nada, tem que armazenar alguma coisa na sua cachola, na sua mente. E sabe o que você tem que armazenar aí? A palavra de Deus. Agora, como que eu vou armazenar a palavra de Deus se eu passo a semana inteira e não medito em nenhum texto bíblico? Alguém aqui medita em algum texto bíblico todos os dias? Se não, comece a fazer isso, porque se você não estiver fazendo, não estou querendo lançar acusação aqui, não, pastor, é tudo pela graça. Não é hoje a mensagem nossa? Não é pela graça, irmão? Honestamente, mas você aprende a palavra pela graça? É de graça. Você aprende assim, sem ler. Sem estudar. É assim? Não, ela veio já pela graça. Agora eu tenho que memorizar. Eu tenho que aprender. Como que eu vou fazer isso? Estudando a palavra de Deus, porque ela é Deus. Por isso que eu amo o nosso estudo da palavra. Irmãos que estão vindo estudo da palavra, tem sido bênção? Quem tem vindo? Fala amém.
Quem não tem vindo, venha. Não paga nada. Fala para o seu irmão, o estudo da palavra não paga, só recebe. De graça. Revelação do Senhor. Amém? Então repita assim comigo. A palavra é Deus. Ela não contém Deus. Ela é o próprio Deus revelado para nós. A palavra é Deus. Segundo, a palavra gera. Repita comigo. A palavra gera. A palavra gera. A palavra gera. A palavra gera. Muitos estão perdendo a fé. Estão desanimados, Ricardo. Estão pensando em desistir. Sabe por quê, Marcos? Parou de buscar o Senhor na palavra. Aí busca em homens. Busca no líder. O líder decepciona. Ele fala, não vou mais. Olha, o homem sempre vai falhar, mas a palavra não falha. Por que a palavra não falha? Ela é Deus, e Deus é imutável. O caráter dele é um e único. Então medite na palavra, porque ela vai gerar fé. Se você está sem fé, busque na palavra. A palavra gera fé. Pegue o texto bíblico, vamos ver isso na Bíblia. A palavra gera fé. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir? Então preste atenção. Como que eu vou crescer em fé? Ouvindo a palavra. Como que eu vou alimentar a minha fé? Ouvindo a palavra. Eu tenho descoberto também o contrário. Como que eu vou minar a minha fé? Ouvindo aquilo que é contrário à palavra. Aquilo que não bate com a palavra vai gerar confusão na minha vida e vai minar a minha fé. E eu preciso, como nunca antes, estudar a palavra e buscar na palavra, porque ela vai aumentar a nossa fé. Se a sua fé tem uma medida pequena, quando você começar a ouvir, começar a encher com a palavra, a sua fé vai aumentar. Honestamente, é assim que funciona. A palavra vai gerar fé em você, e sua fé é pequena, ela vai aumentar, porque a palavra tem o poder de aumentar a fé. Eu estou lembrando aqui de algo que é um fato. A palavra tem tanto poder e ela precisa ser pregada e precisa ser ouvida. Você, o que você mais escuta e ouve durante a semana? Eu não sou legalista. Repita comigo, pastor Wendel não é legalista. Em alguma medida. Na verdade, a gente sempre tem um pouco de legalismo. Mas, lamentavelmente, eu sei que alguns irmãos perguntam. Nós temos uma matéria no CTL chamada Didaquê. E lá ensina algumas coisas importantes que eu quero falar para você. E talvez é a sua dúvida. Irmão, pastor, mas agora eu converti crente, eu posso ouvir música do mundo? Pode ou não pode? Irmãos, quantos acreditam que você pode ouvir música do mundo? Pode ou não pode? Pode? Pode. Mas deve? Não, por quê? A mensagem produz morte. A maioria das fontes produz morte. Tem música boa? Eu confesso para você que tem música que ela transmite amor, por exemplo. Eu mesmo, tempos atrás, no aniversário da minha mulher, eu cantei uma música para ela. Ainda bem que tinha poucos crentes que não escandalizaram. Ela é do mundo, mas ela fala de amor. Tenho tanto para te falar, mas com palavras, né? Olha o que você está ouvindo, tá vendo? Como é grande o meu amor por você. Na verdade, eu quero te ensinar algo. Preste atenção. Quando você é cheio da palavra, você vai saber peneirar aquilo que é do inferno, do diabo, e aquilo que não é.
Porque na verdade tudo no mundo é de Deus, amém? Por isso, você não pode ouvir qualquer música. Então você não vai ouvir aquela música que deixa você para baixo. Eu não sei para onde vou. Eu não sei mesmo quem sou. Pode até não dar em nada. Já contou tudo, o que você vai ser na vida? Nada. Não escuta essas coisas, porque vai minar a sua fé. Porque muitos estão com a fé fraca, está escutando outras coisas. Deixa eu te falar, irmão, os irmãos sabem, o Pablo recebe, eu acho que o Ricardo também recebe. O pastor Luiz fez um aplicativo lá em Goiânia, que as pessoas recebem a palavra dele toda semana. Quem recebe aqui? Olha o tanto de crente contrabandeando a palavra do pastor Luiz. Estou brincando. Irmão, escuta as palavras a semana inteira, para você encher de fé. Eu mando a minha também. Se não quiser escutar, escuta. É de Deus. É de Deus. Mas ouve a palavra, escute a palavra todos os dias. Não pare de ouvir a palavra, porque ela vai gerar fé, vai aumentar a sua fé, e você vai continuar firme servindo a Deus. Amém? Outra coisa que é importante, talvez você está aqui nos visitando, uma das formas de nós ouvirmos a palavra é na célula. Talvez você não está em célula. Pastor, o que é célula? É uma reunião menor do culto que nós fazemos nos lares, onde nós compartilhamos a palavra que foi pregada aqui no domingo. Na célula você está ouvindo e participando e alimentando a sua fé. Nos discipulados também que nós fazemos, você não pode ficar fora do discipulado, porque no discipulado, o irmão que é seu discipulador, vai gerar em você fé através da palavra. Ele é um instrumento de Deus. Você não pode parar de participar do discipulado. Pergunte aos seus irmãos, você está participando do discipulado? Não, pastor, ele não fez ainda. Não tem que fazer. Tem que fazer o discipulado, não pode falhar. Amém? O nosso é amanhã. Discipulado gera fé. E na célula gera fé também, porque os irmãos começam a contar o que Deus tem feito na vida deles. Os milagres de Deus. Quando você começa a ouvir os milagres, você começa a ouvir o que Deus tem feito na vida dos irmãos, o que gera em nós? Fé. Nós somos o povo da palavra. Amém? Repita comigo, nós somos o povo da palavra, e a palavra gera fé. Se você está sem fé, você precisa ouvir mais a palavra. Terceiro, a palavra gera vida. Então preste atenção, tudo que Deus faz, tudo que Deus criou, tanto na velha criação, como na nova criação, Ele usa a palavra e o Espírito. Pegue aí sua Bíblia, abra por favor, novamente, aí no Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... O Verbo é quem? E o Verbo é a palavra, também. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha o que diz o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele... Então repita, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo que existe, Deus fez através do Verbo, a palavra, e o Verbo é Jesus. Agora pegue a sua Bíblia e vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus o céu. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Repita assim comigo: sem forma, vazia. E havia trevas. Então, qual que era o estado da terra? Ela estava vazia, né? Sem forma, vazia e em trevas.
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3: disse Deus: haja luz. Verso 4: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5: chamou Deus a luz e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Verso 6, repita comigo: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo. Ao próximo. Disse também. Então presta atenção, o que está acontecendo? Deus está criando as coisas. E o que Ele usa para criar? O verbo. Repita comigo: a palavra tem poder. Mas qual palavra que tem poder? Não é a sua. Repita assim comigo: a minha não tem poder. A de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para fazer existir aquilo que não existe. Agora, a vida é gerada pela palavra e pelo Espírito de Deus. O verso 2 de Gênesis está dizendo que o Espírito de Deus, Pai, o que ele estava fazendo, irmão? Pairava. A junção da palavra com o Espírito gerou vida. Como que estava a terra? Ela estava sem. Então preste atenção. Como é gerado a vida de Deus em nós? Através da palavra e do Espírito Santo. Deus precisou usar alguém para pegar a palavra cheia do Espírito Santo, e ela entrou dentro de nós e causou em nós a transformação, a regeneração, o novo nascimento. E aqui em Gênesis é símbolo que como é o homem sem Deus. O homem sem Deus é igual à terra no início. Ela é sem forma, vazia e em trevas. Repita assim comigo: o homem sem Deus é sem forma, vazio e em trevas. Para que o homem volte a tomar forma e ser parecido com o seu Criador novamente, ele precisa de ser cheio da palavra e do Espírito Santo. Por isso nós temos que pregar a palavra, porque vai entrar no coração do homem sem Deus e vai transformá-lo em nova criatura. A palavra tem poder para gerar vida aonde tem morte. Quando a palavra é lançada, o morto de 4 dias levanta, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder e gera vida. Eu quero ler um texto que fala sobre isso, mais claro ainda. Vários textos que eu coloquei aí. Essa palavra gera vida. Tiago capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela... Como que acontece o novo nascimento? Não é porque você quis, porque você estava morto. Repita assim comigo: homem sem Deus está morto. Ele está em trevas, ele está vazio, um caos. Então na criação, o Senhor começa a colocar ordem no caos. A vida do homem sem Deus é um caos. E quando o Senhor encontra ele, ele começa a transformar esse caos em vida, em organização, aonde dá para Deus morar e habitar. Então o homem sem Deus está morto, ele precisa gerar vida nele. E o Tiago está dizendo: pois segundo o seu querer, é Ele que quer. Aí ele vem, pela sua palavra da verdade, gera vida em nós, para que nós fôssemos primícias da sua criatura. 1 Pedro 1,23: pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente incorruptível.
irredutível. E quando ela foi pregada e o seu coração estava aberto, você recebeu a palavra, essa palavra entrou dentro de você e ela é incorruptível, ou seja, ela não é contaminada, ela não tem fim, e ela vai causar o que precisa ser causado, e ela vai efetuar o que precisa ser efetuado na sua vida. Por isso você tem que encher da palavra. Olha o que Jesus diz em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são... O próprio Jesus está dizendo isso para os discípulos. As palavras que eu estou dizendo é Espírito e é vida. Ou seja, a junção da palavra e do Espírito gera vida. Quando você estuda a palavra, quando você busca o Senhor na palavra, e você está cheio do Espírito Santo, você começa a encher da vida de Deus, do poder de Deus, de fé, de ousadia, de intrepidez, e jamais você vai desistir de servir a Deus, porque você está enchendo da palavra. Ela é vida. Se está tendo desânimo, se está tendo abatimento na sua vida com relação a Deus, está faltando você encher mais da palavra. Fala para o seu vizinho: enche da palavra, enche da palavra todos os dias. E nós nascemos de novo pela palavra. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Irmãos, o texto de Paulo é muito lógico. Tenta seguir o raciocínio agora comigo, junto com Paulo. Presta atenção. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Então como que uma pessoa é salva? Está claro. Eu tenho que crer no coração e... Ok? Não está claro isso? Repita assim comigo: uma pessoa é salva crendo com o coração e confessando com a boca. Ok. Mas para a pessoa crer com o coração e confessar com a boca, Paulo está mostrando como isso acontece. Não é por acaso. Verso 10: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Deus de todos, rico para com todos os que o... Ok, ele é rico para todos que o... Aí ele continua, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que acontece? É salvo. Verso 14. Agora Paulo explica. Para acontecer a salvação, o novo nascimento, até o verso 13, agora ele vai explicar qual que é o processo. Qual que é o processo? Como, pois, invocarão aquele em quem não? Ok, eu tenho que crer, mas como eu vou crer se eu não sei de nada, nunca ouvi falar? É o que ele fala, ó. E como crerão naquele de quem não ouviram? Continua. E como ouvirão se não há? Então o que Paulo está falando? Que a pessoa só vai crer no coração, ela só vai confessar pela boca, se você, usado por Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito, e até aquela pessoa que está morta, e pregar a palavra para ele. Como que acontece o novo nascimento? Ouvindo. E como que vai ouvir? Pregando. Fala assim para o Senhor: Deus quer usar a sua boca. Eu sei que muitos falam: não, pastor, o mais importante é o meu testemunho. Mentira. Testemunho não salva. Nunca diz na Bíblia que testemunho salva. O que salva é lança a palavra. É ela que tem poder. E Paulo continua. Verso 15. E como pregarão se não forem
enviados, assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam. O que é coisa boa? É a graça. A boa notícia nós temos para a humanidade: a palavra e o Espírito Santo pela graça. Você tem que anunciar e começar a dizer: Jesus morreu por você. Mesmo você sendo pecador, inimigo de Deus, Ele não desiste de você. Eu estou aqui para te dar essa notícia. E agora você começa a falar. Sabe o que acontece? A pessoa começa a viver. Ela estava morta e começa agora a gerar vida nela. Vou ilustrar para você entender agora. Vem cá, Anselmo. Pode vir, Marcos. Você não queria vir, mas pode vir. Está aqui o Anselmo e o Marcos. Preste atenção que eu vou ilustrar para você entender. O Marcos morreu tem 17 dias. Ele está morto. Quantos dias que ele morreu? O Anselmo morreu tem 4 horas só. Ele está dizendo que ele está fresquinho ainda. Mas morreu. Então entenda. Quem está mais morto? O Marcos ou o Anselmo? A lógica é essa. Não existe mais morto. Morto. Então por isso que eu te falei. Esse tem 17 dias. Esse tem 4 horas, certo? Porque eu quero que nós venhamos ganhar a nossa família e todo mundo aqui. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Porque às vezes não entra na nossa mente, a gente não consegue entender. Isso aqui é a água da vida, certo? O que a gente fala para não pregar a palavra? Pastor, não tem jeito, meu pai, não tem jeito, é minha mãe. Tem que querer. Deus não vai fazer se a gente não quer. Ei, o morto não quer nunca. Presta atenção. Ele tem 17 dias que ele está morto. Eu falo: Marcos, está aqui a água da vida, é só você beber, é a fonte. Se você beber, você vai ser salvo. Não é assim que a gente fala? Bebe, é só você querer. Mas como que o morto quer, irmão? Não tem jeito. Mas o Anselmo só tem 4 horas que ele morreu. Quantas horas? Talvez ele ainda vive, né? Anselmo, só tem 4 horas que você está morto, Anselmo. Bebe essa água, que se você beber ela, você vai viver. Ele vai conseguir beber? Por que ele não vai conseguir? A lógica que Paulo está falando. Como que as pessoas vão acreditar em Deus se eu não prego para elas? Como que vai gerar fé nelas se eu não lanço a palavra? Eu amo nossos encontros porque a gente leva as pessoas na marra. Está certo. Está certinho. Eles não querem ir no encontro. Quer ou quer? Aí você faz uma festa lá na sua casa e convida que vai ter churrasco, bebida, e você faz força para levar eles. Morto gosta dessas coisas. Está morto para Deus. O que eu tenho que fazer? Eu pego a vida agora. Ele está morto. No morto está com 17 dias, eu vou colocar a água da vida. Pode ficar tranquilo que não tem nenhuma contaminação. Ok, gerou vida neles a pá. Não importa quanto tempo você está vivo, morando no mundo morto, no espírito. Quando você prega a palavra, gera vida dentro deles. E eles passam a acreditar em Deus e são salvos, são regenerados pelo poder da... A palavra é poderosa. Aplauda o Senhor. Obrigado, irmãos. Eu vou te falar honestamente. Você só está aqui porque alguém pregou para você. Alguém usou. Lembra do primeiro texto que eu falei? Martelo. Ficou martelando. Usa o martelo da palavra até a pessoa nascer de novo. Continue pregando, continue falando que ela vai funcionar e vai transformar a vida dessa pessoa. A palavra tem poder, não há nada impossível para a palavra de Deus. E também não tem coração duro para a palavra de Deus, porque ela é o martelo. Fala para vocês, ela é o martelo. Não tem coração duro,
que ela não venha esmiuçar, quebrar. Aplauda o Senhor Jesus. Acabou meu tempo. Vou passar rapidamente por esses outros dois tópicos. A palavra de Deus é alimento. O próprio Jesus em Mateus 4:4 disse: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Ok. Próximo texto, João capítulo 6, 48 e 51. João 6, versículo 48 ao 51, diz assim: eu sou o pão. Quem está falando isso? O verbo, que é Jesus. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Verso 50, eu quero parar nesse 50. Este é o pão que desceu do céu. Quem que é o pão que desceu do céu? E Jesus e a palavra é a mesma coisa? São um. O que eu tenho que fazer então? Aquele que comer não? A minha tá morre. Ué, o que aconteceu aí, irmão? Verso 50. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não... Repita assim comigo. Quem come da palavra não morre. Quem deixa de comer vai virar defunto. Espiritualmente. Por que existe muitos crentes hoje mortos espirituais? Deixaram de comer o pão da vida, a palavra. Deixam de alimentar. Se você deixa de alimentar, você morre. E para encerrar, eu lembrei aqui de uma ilustração que eu ouvi. Não foi ilustração, aconteceu. Diz que tinha um radialista criticando todo pastor que prega sermão todo domingo. Você ouviu essa história? Eu gostei muito dela. O cara estava na rádio e pregando e falando contra o pastor porque ele era crente. Ele falava: olha, esse negócio do pastor estar pregando sermão e palavra todo domingo não funciona. Eu era crente há 30 anos, cansei de ouvir sermões e na verdade não fez tanto efeito, diferença na minha vida. Ele passou um pouquinho, ligou um ouvinte, que era uma irmã. Ligou para ele e falou: qual que é o seu nome? Ele falou: tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casado? Eu falei: sou. Quantos anos você é casado? Ele falou: lá, 20 e tantos anos de casado. Você lembra a primeira comida que a sua esposa fez para você? Ele falou: não. E a segunda? Também não lembro. Mas honestamente, a mulher falou para ele: aquela comida que você comeu há 20 anos atrás, funcionou? Você está vivo até hoje porque você comeu aquele dia, depois você comeu no outro dia, e a comida que você comeu foi sustentando o seu organismo. É da mesma forma a palavra. Parece que não está funcionando, mas quando você está alimentando, ela está causando uma transformação que você não está vendo. E muitos crentes estão firmados até hoje porque não deixou de comer. E eu aprendi um negócio. O primeiro pecado foi uma questão de comida. Comeu errado. E a mesma coisa para voltar para o propósito de Deus é uma questão de comida. Comer o pão. Fala para o seu vizinho: quer vencer o pecado? Tem que comer o pão, a palavra de Deus. Fique de pé onde você está. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer aqui os corredores aqui. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã. Cadê? O tocador não veio, eu vou tocar esse negócio aqui agora. Aleluia. Fala para o Senhor: nós temos que alimentar com a palavra para sermos crentes fortes
alimentados, cheios de poder. Amém? Vamos encerrar cantando essa música poderosa. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, compartilhar e dividir tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração. O amor é maior. O amor é maior. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu amo você. Eu quero ser uma bênção em compromisso e dedicação. O amor é dor. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. Onde Deus sempre vou dizer. Fala pro seu vizinho: eu amo você. Dê um abraço bem forte nele. Deus te abençoe. Essa semana, coma muito a palavra de Deus. Amém.